A escatologia bíblica é o estudo do fim dos tempos. Apocalipse é um livro que fala muito sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos finais. Daniel também é um livro que fala de muitos acontecimentos finais. Um está na Bíblia hebraica, o outro está no Segundo Testamento. Dentro do cristianismo, o cristão diz, usualmente, geralmente diz Velho Testamento e Novo Testamento. Para o judeu diz Primeiro Testamento, e para aqueles que acreditam nos evangelhos em Jesus, Segundo Testamento. Então, qual é a grande diferença do fim do mundo? Qual é a grande diferença entre o cristianismo e o judaísmo? Então nós vamos falar deste assunto hoje. Esses dias eu estava no meu WhatsApp e eu recebi uma pergunta de alguém que disse assim: professor, o senhor poderia abordar acerca do fim do mundo na visão judaica? E eu disse, é claro, vamos fazer isso. Então este é o vídeo em questão. Então, se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno. Eu tenho uma escola de hebraico Yesod. Eu te convido a você clicar no primeiro link da descrição e ver todas as informações do curso de hebraico. Também quero pedir para você deixar o seu Ahavti neste vídeo e também se inscrever no canal, pois isso me ajuda demais. Bom, uma coisa que nós devemos levar em consideração, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, é a diferença de abordagem, que cada um dos dois vai falar sobre o fim do mundo, vamos dizer, o fim dos tempos, ou seja, os acontecimentos finais. Dentro do cristianismo, eu vou ser bem sucinto aqui, dentro do cristianismo nós não temos uma visão consensual. Aliás, como você acredita que será o fim dos tempos, os acontecimentos finais? Comente aqui embaixo. Se você não está nada ligado ou relacionado a esse assunto, dentro do cristianismo nós temos a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. Quando se dará a volta de Jesus, existem várias interpretações. Nós temos aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, nós temos aqueles que acreditam no mid-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo. Então, há várias interpretações a esse respeito, e por isso que eu te pedi para você comentar aqui embaixo, né? Então nós temos toda a questão do anticristo, da besta se revelando ao mundo, enganando os judeus. Então isso é muito curioso. Vou abrir um parênteses aqui. Imagina só um judeu ouvindo a interpretação cristã do fim do mundo. O cristão vai falar assim, bom, o fim do mundo vai se dar da seguinte forma: o anticristo vai se revelar aos judeus, eles vão adorá-lo, vão enganar, o anticristo vai enganar os judeus, e aí sim será a volta de Jesus, os judeus verão Jesus, aquele que foi rejeitado, aquela coisa toda. Imagina um judeu ouvindo isso, com certeza ele vai falar assim: nós pensamos diferente dessa interpretação. Então, a visão cristã da questão do fim do mundo se passa com a besta, com o anticristo, todas as visões de todas as revelações de Apocalipse e tudo mais. Eu creio que este assunto você já sabe, mas agora a grande diferença do judaísmo é uma visão totalmente diferente. Olha só, muito diferente de tudo aquilo que você ouviu no cristianismo. Exatamente. A visão final do judaísmo, ou seja, quando todas as coisas acontecerem, quando todas as profecias se cumprirem, se dará também na vinda do Messias e não na volta do Messias. Nós sabemos que o judaísmo, a maioria das interpretações não crê em Jesus como Messias, certo? E se dá justamente com a volta do Messias. Então, toda a questão de por que o judeu não crê em Jesus como Messias é que Jesus
não cumpriu os requisitos para ser o Messias. E a questão é justamente essa: o fim do mundo, ou seja, o fim de tudo aquilo que precisa acontecer dentro do judaísmo, está relacionado unicamente ao Messias. Então, quando o Messias vier, ele vai trazer, enfim, a paz sobre Israel. Ele reinará sobre Israel. Ele ajuntará os povos de Israel. Existem várias características escatológicas que o Messias precisa cumprir. E o fim para o judeu, no caso, é a paz. É viver em paz, é viver em harmonia, é reconciliar os filhos de Israel, trazer os filhos de Israel de volta à sua terra, reconquistar, vamos dizer assim, a sua terra. Então o Messias se assentará no trono e reinará sobre o seu povo Israel. Bom, nós temos uma questão em comum entre o judaísmo e o cristianismo, que é justamente o Messias. Por isso que o Messias é muito importante no quesito judaico e no quesito cristão. No quesito cristão, os cristãos acreditam que Jesus é este Messias. No quesito judaico, ainda isso vai acontecer. Para o cristão, Jesus voltará pela segunda vez. Para o judeu, nem houve Messias ainda. Aqueles que conhecem as palavras de Moisés lá no deserto, Moisés diz o seguinte: eis que se levantará um como eu, a ele vocês ouvirão. É isso que está escrito. E alguns interpretam que este de quem Moisés está falando é justamente este Messias. Aquelas profecias messiânicas de Isaías, as profecias messiânicas dos livros, dos profetas da Bíblia hebraica, são todas relacionadas ao Messias. Ou seja, o fim do mundo, ou seja, toda essa questão escatológica do acontecimento do fim, vai se dar justamente com o Messias. Ele reinará sobre Israel e tudo estará em paz. Ele trará a paz sobre o povo de Israel. Bom, é claro que essa discussão nunca vai ter fim. O cristão vai dizer assim: mas o judeu não crê em Jesus como Messias. O judeu vai pensar assim: mas esse Messias dos cristãos não é o nosso Messias. Então, o assunto Messias, meus irmãos, ele é muito controverso. O assunto Messias, ele vai variar de acordo com o ponto de vista de cada religião. Falando aqui do judaísmo e do cristianismo, nós precisamos entender que todo conceito messiânico, todo conceito judaico sobre o Mashiach ungido vem justamente dos livros da Bíblia hebraica. O Segundo Testamento, os Evangelhos, as cartas às igrejas, elas são uma visão dos cristãos, aqueles que creram em Jesus como Messias, que começaram a propagar isso. Mas hoje o judaísmo, ele não entende dessa forma. Por isso que é loucura um judeu ouvindo um cristão falar acerca do fim dos tempos e um cristão ouvir um judeu falar acerca dos fins dos tempos. É o que eu sempre falo. Essa questão de religião, essa questão de fé, ela precisa ser solidificada com relacionamento com Deus, com o Criador, com o único Criador. Cristãos e judeus acreditam que há um Criador, que há um Deus, certo? E justamente a fé é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito, sempre que eu digo, relacional, perfeito? Então essa é a visão judaica dos fins dos tempos, né? Não aborda nada do Segundo Testamento, nada de Apocalipse, e traz a visão do Messias dentro dos escritos hebraicos. Eu acho
que eu me fiz entender aqui de um modo simples acerca do fim dos tempos para um judeu dentro do judaísmo. Espero que você tenha gostado e aprendido. Quero que você use o espaço para comentários e comente o que você achou. E deixe o seu like, deixe o seu ahavte e também te vejo no próximo vídeo. Veja os demais vídeos. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.